tarifaço do presidente Donald Trump pode afetar e muito o setor de calçados. Os lojistas falam em danos irreversíveis e consequências como a perda de 8 mil empregos diretos. Fora da lista de isenções divulgada pelo governo norte-americano, o setor de calçados foi incluído na nova tarifa de 50%, que atinge cerca de 700 produtos e deve impactar mais de 1/3 das exportações brasileiras para os Estados Unidos. Os impactos são bastante extensos, tá? É difícil a gente precisar exatamente quais são os impactos. Agora, de fato, eles existem, perfeito? Da região. Bom, e o tarifaço do presidente Donald Trump pode afetar e muito o setor de calçados. Da ENAD, quem precisa. Bom, e o tarifaço do presidente Donald Trump pode afetar e muito o setor de calçados. Os lojistas falam em danos irreversíveis e consequências como a perda de 8 mil empregos diretos. Fora da lista de isenções divulgada pelo governo norte-americano, o setor de calçados foi incluído na nova tarifa de 50%, que atinge cerca de 700 produtos e deve impactar mais de 1/3 das exportações brasileiras para os Estados Unidos. Os impactos são bastante extensos, tá? É difícil a gente precisar exatamente quais são os impactos. Agora, de fato, eles existem. Perfeito? Existem regiões que serão mais impactadas, a gente pode destacar aqui a região sul do país, onde existe uma alta concentração de produção de calçados. Associações de classe já estão destacando esses impactos, alguns números já começam a sair, em torno de possivelmente 8 mil empregos diretos sendo perdidos por conta do tarifaço, tá? Então, é uma situação bastante complicada e tem que ser avaliada do ponto de vista regional. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, os Estados Unidos representam mais de 20% do valor total das exportações do setor calçadista brasileiro. Só no primeiro semestre desse ano, o Brasil vendeu para lá quase 6 milhões de pares de calçados, movimentando mais de 110 milhões de dólares. Agora, com o tarifaço, a preocupação é com a perda de mercado e de empregos. E impactos que não ficam só nas estatísticas. A decisão dos Estados Unidos atinge também a nossa região, onde o setor calçadista gera emprego e movimenta a economia. Nesse primeiro momento, a gente precisa pensar em algumas medidas ou solicitar algumas medidas que sejam, digamos, paliativas para minimamente a gente conseguir atenuar parte desses impactos para as empresas nesse primeiro momento e garantir justamente a sustentabilidade das empresas e também do quadro de empregados do setor como um todo, mas sim a gente acredita que de fato a gente precisa de uma negociação de longo prazo que pelo menos equipare a nossa competitividade em termos de tarifa frente aos principais exportadores de calçados para os Estados Unidos, que são os países asiáticos. Os reflexos não devem atingir apenas as indústrias. Afinal, o desemprego diminui o poder de compra das famílias. A indústria em si, perdendo esses profissionais eles deixam de ganhar dinheiro e deixam de gastar também, né? Então eles deixam de estimular e incentivar a economia local. O impacto ele acaba se alastrando para várias áreas. Então a gente vai ver sim indicadores de desemprego aumentando, né? A gente vai ver economias em situações de mais desgaste. Então o desgaste ele acontece em todas as áreas. A gente vê tanto no mercado norte-americano como no mercado brasileiro. O setor ainda avalia os efeitos da medida e estuda formas de manter a competitividade no mercado externo. Ela tende a impactar a indústria e ela tende a impactar também o varejo norte-americano nesse momento. A gente está falando não só do Brasil como fornecedor de calçados para os Estados Unidos, mas outros países também que estão sobretaxados, que naturalmente tende a ter esse reflexo em algum momento no varejo norte-americano de calçados. No varejo brasileiro, nesse primeiro momento, a gente não pode atribuir diretamente um impacto. O que a gente tende a ter em mente, ou a mapear, assim, é de fato esse risco de perda de emprego, naturalmente, do nível de renda da economia brasileira como um todo.